Números mistos. Olha só, pessoal, continuando essa ideia de fração, o número misto ele é formado por uma parte inteira e por uma parte fracionária. Então, o que é um número misto? Olha só, eu desenhei aqui duas figuras para a gente poder tomar daí as frações. Então, vamos pensar da seguinte forma. Vamos supor que nessa primeira fração aqui, ó, eu peguei 3 partes. Então, se eu peguei 3 partes, ó, 1, 2 e 3. Isso equivale a 3 terços, que é o mesmo que 1, porque 3 dividido por 3 é 1. E vamos supor que nessa de baixo aqui, ó, eu pego 1 e 2. Então, nessa de baixo eu peguei 2 terços. Então, eu posso afirmar que se eu tinha 2 barras de chocolates e cada uma foi dividida em 3, se eu peguei da primeira barra os 3 pedaços, eu peguei a barra inteira. 3 terços é a barra inteira. Se nessa de baixo aqui eu só peguei 2 pedaços, então eu peguei 2 terços. Eu não peguei ela inteira, sobrou ainda, tá? Então eu posso ter uma fração onde esses números aparecem de formas diferentes. Quanto eu peguei ao todo? Eu peguei 1 inteiro e também peguei 2 terços. Então, eu posso dizer que peguei 1 inteiro mais 2 terços. Tá? 1 inteiro, a parte de cima inteira, e esses 2 terços aqui embaixo. Eu posso afirmar que eu peguei dessa forma. Isso é um número misto. Uma parte inteira, não necessariamente é o 1, poderia ser 2 dessas inteiras mais 2 terços. E aqui, ó, 1 inteiro e 2 terços. Isso é um número misto. Eu consigo transformar esse número misto em uma fração. Eu consigo fazer da seguinte forma. Se eu fizer assim, ó, a base eu mantenho. Então, se eu mantenho, como que eu transformo em uma fração? A base eu vou manter, a base é 3. E quem vai ficar aqui em cima? Quem vai ser o numerador? O denominador continua sendo 3. Quem vai ser o numerador? Eu pego esse 3 aqui, ó, 3 vezes 1, mais 2. Então, aqui, ó, o denominador é 3 ainda. 3 vezes 1 é 3. 3 mais 2, 5. Olha só, 5 terços. E aí você vai dizer, como eu posso pegar 5 se está dividido em 3? Olha aqui, ó. Está dividido em 3. Eu peguei quantas partes? Ó? 1, 2, 3, 4, 5. Dividido em quanto? Em 3. Então, eu peguei 5 terços, que é o mesmo que 1 inteiro e 2 terços. Tá aqui, ó. 1 inteiro e 2 terços é o mesmo que 5 terços. A transformação, então, ó, novamente, você pode, claro, assistir o vídeo quantas vezes quiser, mas vamos lá. 1 inteiro e 2 terços, eu mantenho a base, mantenho o denominador. Esse 3 aqui, ó, ele veio, multiplicou pela parte inteira e somou o resultado com o numerador. Então, ficou 3 vezes 1, que está aqui, mais 2, que está aqui, 5 terços. Agora, se eu tivesse a situação ao contrário, se eu falasse assim, olha, eu tenho 5 terços, que é o que a gente chama de fração imprópria. Eu consigo fazer isso aqui se transformar em um número misto? Consigo. Aqui nós fizemos número misto para fração imprópria. Aqui embaixo nós vamos fazer fração imprópria para número misto. Então dá só uma olhada. Como que eu faço isso virar isso aqui? Eu vou pegar esse 5 aqui, ó,
5, eu vou dividir por 3. Quantas vezes o 3 cabe dentro do 5? Uma. Então eu vou fazer assim, ó. 1 vezes 3 é 3. 5 menos 3, 2. 1 inteiro e 2 terços. Então isso aqui é 1 inteiro e 2 terços. Esse 2 vem para cá, ó. Esse resto passa a ser o numerador, o 3 é o denominador, e o que eu tenho aqui é a minha parte inteira, certo? Então, olha com calma. Transformamos números mistos, um número misto, em uma fração imprópria. Transformei uma fração imprópria em um número misto, fazendo essa divisão. Isso aqui é um exemplo na prática. Com certeza você tem aí um livro de 6º ano que você para você estudar e consultar. Ele está falando sobre isso. Dei um exemplo explicando, agora leia com calma os exemplos do seu livro que você vai conseguir fazer tranquilamente. Lembrando que em uma fração, nunca, em hipótese alguma, jamais, nunca acontecerá de isso aqui, ó. O número de baixo, por exemplo, eu posso ter uma fração 0 sobre 2? Posso, se a fração é uma divisão, eu tenho nada, vou dividir com 2, é nada para ninguém. Se eu falar para vocês assim, vou dividir todas as Ferraris que eu tenho na minha garagem com um outro amigo. Quem vai levar? Quantas Ferraris cada um leva? Nenhuma, porque eu não tenho Ferrari. O meu número de Ferrari é 0. Se eu vou dividir entre eu e o meu amigo, que são 2 pessoas, nada para mim, nada para ele. Então isso daqui é igual a 0. Agora, isso daqui, ó, se eu estiver falando, olha, eu vou dividir 2 por 0. Qual é o resultado disso? Nenhum. Se eu falar assim, eu tenho essas 2 canetas e vou dividir entre 2 pessoas, quem fica com as canetas? A outra pessoa? Eu? Ninguém fica, isso não existe, não há solução para isso. Por quê? Eu não posso ficar com as canetas porque eu sou 1. Eu não sou 0, eu existo, então eu sou 1. O outro também não existe, porque ele é 1 também. Eu sendo 1, ele sendo 1, somos 2. 0, não existe ninguém. Se aqui embaixo for 0, não existe nem as canetas, porque se não existe ninguém para que se divida, quem é o dono dessas canetas? Não tem ninguém aqui na conversa. Então isso daqui você pode tranquilamente dizer, vou colocar até escrever em vez de usar símbolos, porque eu imagino que quem está vendo isso está no 6º ano para ficar mais fácil. 0 embaixo? Nunca. Não há como dividir nada por 0, certo? Assista quantas vezes for necessário esses vídeos. Está aí, número misto.